Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos conhecer o Microsoft PowerPoint na versão 2016. Bom, para começar, é importante entender que nas versões que a Microsoft traz, PowerPoint 2010, PowerPoint 2013, PowerPoint 2016 e até mesmo PowerPoint 2019, que é a última versão, através da versão de distribuição 365, né, que faz aí o uso do PowerPoint 2019, nós tivemos algumas modificações, mas em relação ao uso e à aplicação do PowerPoint em si, que é um programa de apresentação de slides, não há tantas mudanças assim. Então, o uso do slide, as teclas de atalho e as aplicações ao que se dá mesmo ao programa Microsoft PowerPoint, da versão 2010 até a última versão, não há grandes modificações. Existem algumas modificações? Existem. Essas modificações por si só são modificações que foram aperfeiçoadas à medida em que as novas versões foram apresentando ali essas mudanças. Então, teve ali alguns acréscimos de elementos que existiam apenas em uma guia e passaram a existir em outras, né? Então, um ou outro elemento ali a gente tem diferenças, mas que dificilmente são apontadas em prova, tá? A essência principal do PowerPoint em si, ele vai ser cobrado independentemente da sua versão. Então, se você já estudou comigo a versão 2010, se você já estudou comigo a versão 365, você vai ver que a grande maioria dos elementos que são apresentados são totalmente iguais. Fechou? Então vamos lá, vamos conhecer então o PowerPoint na versão 2016. Vai lá. Bom, na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os conceitos de guias, faixas de opções e o Backstage Arquivo, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai conhecer é a tela principal do PowerPoint, onde você já conhece ali para a gente, né, com a gente, as guias, né, que é extremamente importante você saber ali o nome de cada uma das guias. Isso daqui é algo que eu sempre falo para vocês em aula, né? O nome das guias é fundamental aqui, né? Então, o PowerPoint aí com a sua coloração, o vermelho fica até quase que imperceptível. Vou fazer uma troca aqui de cores para poder ficar mais chamativo, né? Então, destacando aqui em verde, aí, isso aqui, ó, tá vendo? Essas são as guias. Não preciso dizer que é extremamente importante saber o nome delas, justamente para eliminar as questões que traz ali guias que não existem, né? Por isso que é importante você conhecer. Cada uma das guias vem acompanhada dos seus grupos lógicos de formatação, que são esses aqui, né? Cada um deles tem os seus grupos. Então, é importante você, no caso, saber os principais, né? Do PowerPoint aqui, inclusive. A gente sabe que a guia página inicial, a guia inserir, até mesmo a guia transições e animações são uma das guias que são guias, né, que realmente são cobradas em prova, né? Saber o nome das barras também é importante, né? Então aqui na parte de cima, né, que nós temos aqui a nossa barra de título, que representa o nome do arquivo e o nome do programa, que traz também as barras não, né, os botões de controle de janela, que são esses aqui, né, que você está vendo, que é para você maximizar, fechar, minimizar, né? Então são esses aqui os botões de controle de janela. Uma vez em uma prova eu vi uma questão que cobrou ali qual o nome da barra presente no programa PowerPoint que permite trazer ali os controles de janela. O que é controle de janela? É a ação de fechar, de maximizar, de minimizar, né? Então, são esses aqui que ficam no cantinho, tá certo? E aí, claro, cada uma das guias ali vem com seus grupos lógicos de formatação, e o primeiro elemento que a gente vai conhecer é justamente o Backstage Arquivo. Olha só. O Backstage Arquivo ele vai trazer para a gente os elementos que a gente já conhece. Então, se você já viu aulas do Word, já viu as aulas do Excel,
O Backstage Arquivo vai trazer exatamente os mesmos elementos. Claro que ele vai trazer os elementos voltados para um programa de apresentação de slides. Então eu coloquei aqui para vocês o seguinte, algumas definições, que é até interessante você saber do que se trata. Então aqui, ó, após clicar na guia arquivo, você verá o modo de exibição Backstage do Microsoft Office, que é a forma como que se apresenta quando a gente clica em arquivo. O Backstage é o local em que você gerencia os respectivos arquivos e dados, como criar, salvar, imprimir e inspecionar se há metadados ocultos. O que são metadados, galera? Metadados são dados isolados que podem trazer uma informação. O que são dados isolados que podem trazer uma informação? Funciona assim. A partir do momento em que a gente tem ali um arquivo que vai ser salvo, esse arquivo ele vai trazer ali algumas informações. Nome do autor, né? Se tem título, se você tem ali mais alguma informação a respeito do arquivo, tudo isso aparece aí no Backstage Arquivo. E nós vamos ver isso aí de perto, tá? Então vamos ver isso aqui no próprio PowerPoint. Então acompanhe comigo na telinha, ó, vou trazer para você o PowerPoint para acompanhar de perto. Então, observa aqui, ó. Bom, quando eu clico em arquivo, ele vai trazer o Backstage Arquivo exatamente como nós vimos lá no slide. Mas você está vendo aqui, por exemplo, que ele traz a folha de propriedades do arquivo. A folha de propriedades do arquivo significa que ele vai trazer os tais metadados, né? Então, tamanho do arquivo, quantidade de slides, título, marcas, nome do autor, né? Se tem mais algum autor que faz parte aqui deste trabalho. Então, todas as informações relacionadas ao arquivo você encontra aqui na folha de propriedades, que gera os tais metadados que a gente viu aí agora há pouco no slide, tá bom? Bom, o primeiro item que aparece aqui em arquivo é o item informações, que vai trazer para você elementos aqui que podem ser acrescentados à apresentação, como proteger a apresentação, igualzinho que a gente viu lá no Word, que é marcar como final, criptografar com senha, restringir o acesso, uma vez que a gente utilize essa apresentação através da internet, compartilhada com outras pessoas, adicionar uma assinatura digital, uma vez que eu possa contratar uma dessas empresas que oferece o serviço, e aí eu garanto a integridade e a autenticidade do documento. Tudo aquilo que a gente viu no Word também se reflete na apresentação de slides, porque como se trata de um programa do pacote Office, os mesmos elementos que a gente tem lá, nós também temos aqui. Perfeito? Muito bem. Aí, continuando, nós temos aqui também a verificação se há problemas na apresentação. Então, ele traz aqui, ó, inspecionar a apresentação. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai verificar se existe ali, né, elementos ocultos, exatamente como a gente viu lá nos metadados, ó. Verificando, inspecionar documento. Aí eu clico aqui, como o documento é novo, né, ele vai pedir para salvar. A gente vai salvar aqui, ó, como aula, tá? Salvo como aula, salvar, pronto. Aí ele vai inspecionar. O que ele vai inspecionar? Ele vai inspecionar se existem comentários e anotações feitas à tinta no documento, se há metadados ocultos ou informações pessoais salvas no documento, ele vai verificar as propriedades do documento. Suplementos de conteúdo, ele vai ver, por exemplo, se tem algum tipo de suplemento, que seria algo que foi acrescentado ao PowerPoint para trazer ali alguns itens na apresentação. O mesmo vale para painel de tarefas. Se há documentos inseridos, que foram ali, no caso, inseridos de outros programas, né? Aquilo que o próprio pacote Office permite, de você inserir uma tabela do Excel, por exemplo. Então, ele vai verificar se existe isso aí. Macros, dados XML, conteúdo invisível do slide, entre outros, né? Uma vez que você clica aqui em inspecionar, ele vai trazer ali todos os elementos, dizendo se encontrou algum tipo de problema ou se encontrou ali algo, ele vai refletir através da exclamação, como você está vendo aí, ó, propriedade do documento e informações pessoais. Ele viu que
nas propriedades, nós temos ali a informação da propriedade do próprio documento e o autor. Se eu desejo remover tudo isso ou se eu deixo por assim mesmo, né? Então, uma vez que isso daqui não vai me prejudicar, eu posso deixar, não há problema nenhum, certo? Também existe a possibilidade de você gerenciar a apresentação. Olha lá. Então, ó, o próprio gerenciar a apresentação já traz para você aqui, ó, fazer check-in, check-out e recuperar as alterações não salvas, né? O que isso aqui representa? Uma vez que você já iniciou aqui um arquivo e esse arquivo, por sua vez, ele está presente lá na nuvem, né? Porque uma vez que o PowerPoint na versão 2016 permite isso, você salvar diretamente lá na sua conta do OneDrive, você pode verificar aqui todas as versões que você tem presentes da apresentação. E aí, uma vez que você tem essas versões, existe a possibilidade de você abrir uma dessas versões que foram salvas. Tem aquelas também que não foram. A gente pode procurar aqui, ele vai trazer ali, por exemplo, dentro de uma pasta de arquivos não salvos do Office, para que você verifique aqui algum tipo de apresentação que realmente foi perdida durante o uso por uma falha, seja uma falha no computador, seja uma falha no programa, então você pode ali no caso recuperar, certo? Clicando aqui em novo, galera, ele vai trazer aqui a opção de você abrir uma nova apresentação em branco e também os temas que a Microsoft disponibiliza, uma vez que você esteja aqui logado na sua conta da Microsoft, tá? Tem aqui também, ó, a possibilidade de abrir, ó, travando ali no offline, ele vai trazer os modelos comuns que a gente tem, né? Clicando em abrir, ele vai trazer ali para você a possibilidade de abrir um documento já existente, cuja tecla de atalho é a mesma do Word, né? Ctrl A e o novo Ctrl O. Viu, gente? Não esquece essas teclas de atalho que elas são importantíssimas, tá bom? Na hora de salvar, é aquilo que eu falei para vocês, ó. Ele vai trazer aqui, como eu já salvei uma vez com o nome, né? Salvar, ele vai salvar as alterações com o mesmo nome e o mesmo lugar. Quando é a primeira vez, o salvar vai ter a mesma característica do salvar como. Quando você clica aqui em salvar como, perceba que ele traz aqui a opção de salvar diretamente no OneDrive, que seria a sua conta na Microsoft lá na nuvem, e também, claro, você pode salvar aí no seu computador. Ele sempre lista ali os documentos, né, como pasta padrão, né, de salvamento, mas você pode adicionar novos locais aqui para salvar o seu documento. Tecla de atalho para salvar como F12, enquanto que a tecla de atalho para salvar é Ctrl B, B de Bosque. Então não esqueça disso, tá? Na hora da impressão, quando você clica em imprimir, o PowerPoint ele vai trazer para você aqui algumas características de impressão. A primeira característica que a gente tem aqui na hora da impressão é imprimir todos os slides da apresentação. Você pode imprimir o slide atual, você pode imprimir seleções, mas você também pode imprimir um intervalo personalizado, indicando quais são os slides que serão impressos, pelo número, né? Então aqui ele vai trazer um intervalo de slides através do hífen e os slides isolados através do ponto e vírgula, galera. Você está vendo aí que o ponto e vírgula está sendo informado aqui mesmo, quando você coloca ali o cursor do mouse dentro aqui do local de preenchimento, tá certo? Bom, uma das coisas que a gente também tem é a possibilidade de fazer o quê? De escolher como que a impressão vai ser feita. Padrão do PowerPoint é imprimir um slide por página. Mas você pode mudar isso clicando aqui, onde você troca ali as opções entre imprimir slides em página inteira, imprimir as anotações, que você vai ver isso já já, imprimir a estrutura de tópicos, que é uma forma de exibição que você pode ter da sua apresentação, ou imprimir folhetos, que permite que você imprima mais de um slide em cada página. Então você pode fazer o uso disso daqui sempre que você desejar. Tá claro? Bom, terminando aqui as opções de impressão, nós temos aqui o compartilhamento.
que é também elemento comum dentro do pacote Office no Backstage Arquivo, que você pode, aqui no caso, compartilhar com pessoas, uma vez que o seu documento esteja salvo na nuvem, compartilhar mandando uma cópia da apresentação por e-mail, fazer uma apresentação online, que ele traz aqui essa possibilidade, ó, tá? Onde não é necessário nenhuma configuração, apenas um link que vai ser criado para compartilhar com as pessoas, e quando a pessoa estiver usando o link, ela vai ver a apresentação, enquanto você aí na sua casa pode mudar, né, de um slide para o outro, né? Então isso daqui é uma opção que a gente tem aqui presente dentro do PowerPoint na versão 2016, tá vendo só? Existia isso em outras versões? Olha, a partir da versão 2013 a gente já tinha aqui a possibilidade de apresentar online. E no 2010? No 2010 a gente tinha a opção de transmitir, né? Então, quer dizer, é algo novo? Não, não é algo novo, é algo que a gente tem ali presente também desde a versão 2010, né, nas opções que você tem lá do PowerPoint em apresentações, você pode ali no caso fazer o uso desse tipo aqui de recurso, tá claro? Bom, continuando, a gente tem aqui a opção de publicar os slides. Nesse caso aqui, ele vai fazer o uso do SharePoint, né, que é um site da Microsoft de compartilhamento, né, geralmente utilizado para fins corporativos, né? Então você pode fazer sim o uso do SharePoint e compartilhar a, a utilização desses slides através desse site, tá certo? Da mesma maneira que eu posso compartilhar, eu também posso exportar. Então aqui a gente tem as formas de exportação de uma apresentação de slides. Posso exportar com o documento PDF XPS, que traz os elementos comuns ali de preservar os layouts e as formatações. Eu posso criar um vídeo da apresentação para que essa apresentação, no caso, seja compatível com qualquer computador, inclusive com computadores que não têm o PowerPoint, né? E caso você queira, você pode, inclusive, gravar em um DVD para poder reproduzir aí num aparelho de DVD. Então, geralmente a gente usa isso para você poder mandar através da internet, né? Então, aí a pessoa pode assistir através da web. Tem o pacote para CD, ó, que ele vai criar um pacote para que outras pessoas possam assistir, independente de ter o PowerPoint ou não, né? Ele vai manter ali, no caso, os elementos que estão presentes na apresentação. E também posso criar folhetos, fazer com que a minha apresentação seja um folheto com formato do Microsoft Word. Ele vai trazer aí essa característica, tá? Podemos alterar o tipo do arquivo, escolhendo outros formatos. Aqui você está vendo os formatos mais comuns, né? O PPTX, que é o formato de apresentação de slides, né? Apresentação do PowerPoint. A apresentação de slides é o PPSX, que ele já abre no formato de tela cheia, né? E temos também as opções de formato PPT, que já é um formato antigo, né? Que ele vai trazer aqui a apresentação já em modo de compatibilidade, ó, PowerPoint 97 2003. Temos modelo de apresentação, então eu montei uma apresentação linda. O que é uma apresentação linda? Montei uma apresentação que eu quero que sirva, por exemplo, de exemplo para a construção de novas apresentações. Então, aí você pode utilizar esse recurso, tá? Então, galerinha, o modelo é POT-X, a extensão. O que é um modelo de apresentação? Tem uma apresentação que ficou, ó, perfeita. Eu quero usar essa apresentação para a criação de novas apresentações. Então, eu posso salvá-la como modelo. E depois, na hora de abrir o modelo, eu carrego esse modelo e uso ele como base para poder montar as minhas outras apresentações. É isso, tá bom? Tem também aqui, ó, a apresentação de imagens do PowerPoint, né? Ele traz aqui, ó, em que cada slide é uma imagem, uma outra opção que você traz aqui, e a possibilidade de salvar a apresentação em formatos de extensões de imagem, como PNG e JPG. Ele vai salvar ali cada slide com uma imagem, tá? Qual a diferença entre um e outro? Ele mesmo descreve aqui, ó.
cada slide com qualidade de impressão, cada imagem com qualidade web, para visualizar na web, tá? Aproveitando que a gente está aqui dentro do campo exportar, ele traz aqui também outros tipos de arquivo para você salvar com outras extensões, mas ele abre o salvar como. Quando ele abre o salvar como, ele vai trazer aqui para a gente o seguinte, ó. Ele traz aqui o elemento ferramentas, que permite que você, dentro de opções gerais, possa salvar a apresentação com senha de proteção, que é a mesma coisa que a gente tem no Word e em todos os outros programas aí do pacote Office. Isso não é uma coisa nova que está presente na versão 2016, isso é uma coisa que sempre existiu. Dentro do salvar como, existe a possibilidade de você vir em ferramentas, opções gerais, e aí você tem aqui a senha de proteção e a senha de gravação. Senha de proteção é aquela senha que você vai conseguir abrir o PowerPoint, aqui no caso da apresentação, somente com a presença da senha. E a senha de gravação, o documento ele se abre no formato de somente leitura, mas se você precisar fazer ali alguma alteração, você consegue se tiver a senha de gravação. Tá certo? Então, não esqueça, dentro de salvar como, você tem aqui em ferramentas opções gerais que permite que você possa acrescentar na sua apresentação uma senha de proteção. Beleza? Continuando aqui no Backstage Arquivo, nós temos aqui a opção de fechar, onde eu fecho aqui, no caso, a minha apresentação, né? Ficando aqui com o PowerPoint aberto, e tenho a conta, que mostra aqui qual que é o pacote Office que está sendo utilizado, né? E se você está presente aqui, se você está logado dentro do pacote Office. Aqui a gente está vendo que nós estamos no Microsoft Office Professional Plus 2016, ok? E em opções ele vai trazer para vocês opções gerais aqui de configurações dentro do programa PowerPoint. Belezinha? Então, voltando aqui para os slides, galerinha, a gente viu aí, então, as características gerais do Backstage Arquivo. Vale lembrar, então, que a gente já viu ali os elementos de impressão, só para dar uma reforçada, que quando a gente clica em imprimir, a gente tem a opção de imprimir todos os slides, né? Que é o padrão, mas você pode escolher entre seleção, o slide atual e o intervalo personalizado. Não esquecer que o intervalo personalizado no PowerPoint, ele traz como separação dos slides o ponto e vírgula. Esse é um ponto-chave, né? E se a gente comparar com o Word, ele não traz dessa maneira. Nas opções de impressão, eu posso optar ou pela impressão do slide em página inteira, que é o padrão, ou entre os folhetos, conforme a gente já conversou, que traz ali para a gente a possibilidade de imprimir mais de um slide por página, né? Na hora de salvar, a gente tem as extensões, que nós comentamos. PPTX é o formato comum, que a gente pode editar no próprio PowerPoint. PPSX não permite edição, porque ele vai trazer para a gente o formato de tela cheia. Eu vou colocar aqui tela cheia, que fica mais fácil, né? Ó, tela cheia, que é em formato de apresentação. Esse aqui, o PPSX. O PPTX é o formato padrão, é a apresentação do PowerPoint, tá? Como que isso é cobrado em prova? Aparece assim para a gente. Considere hipoteticamente que um analista possui uma apresentação gerada pelo Microsoft PowerPoint 2016 em português, denominada trtsp.pptx. Ele deseja que esta apresentação seja salva em um formato de autoapresentação. Nesse formato, basta dar um duplo clique no nome do arquivo para que o conteúdo seja exibido automaticamente e a transição dos slides possa ser configurada com cliques no mouse ou através da barra de espaço. O formato que permite essa apresentação de slides é PPSM, PPTM, POTX, PPSX ou PPXS. Então, a gente acabou de ver que se trata da extensão PPSX, que vai trazer para a gente essa característica aí de trazer a apresentação já em tela cheia, tá bom? Em autoapresentação, que é como ele cita aqui na questão. Temos aqui uma afirmação, ó, para a gente julgar como certo ou errado. Ele fala assim, ó, para criar uma apresentação do Microsoft PowerPoint em PDF,
É possível clicar em arquivo e em seguida na opção exportar. Eu posso exportar em PDF? Sim, tá certo. A gente acabou de ver que existe essa possibilidade dentro do PowerPoint sem problema nenhum. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Nós vimos então um apanhado geral sobre o que é guias, faixas de opções, né? Vimos aí o Backstage Arquivo com todos os seus detalhes, também confrontando com versões anteriores do PowerPoint, mas é que a gente vê aí que não há tanta diferença assim. Nós temos, claro, a aparência diferente de uma versão para outra, mas o uso comum, inclusive das teclas de atalho, continua sendo o mesmo. Beleza? Então, por hora, eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!